Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Coloquemos em pé, irmãs e irmãos, para a leitura da profecia de Isaías, no seu capítulo 55, do primeiro até o quinto versículo, leitura responsiva. Profecia de Isaías, capítulo 55, do primeiro até o quinto versículo, leitura responsiva. Leiamos. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a nossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu tornei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Convido o nosso irmão presbítero Hélio que nos conduza a Deus em oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Te louvamos a Deus mais uma vez, porque o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, único Deus. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos traz a tua casa para prestarmos culto ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que neste culto o Santo Espírito nos conduza para que ele seja agradável ao Senhor. Abençoa o teu povo, ó Deus, aqui está, aqueles que não puderam estar, de maneira que todo o teu povo, sem exceção, possa glorificar a luz do Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo Espírito, cantemos ao Senhor as palavras do hino 33 do Ordinário Novo Canto. Bondade, com voz de júbilo, vinha
Senhor enquanto se pode achar. Continuando a leitura ainda da profecia de Isaías, no mesmo capítulo 55, agora os versículos do 6º até o versículo 11. Isaías 55, do 6º ao 11, leitura ainda responsiva. Leamos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Vamos, irmãs e irmãos, aproveitar esse momento do culto, onde nós podemos falar com a eternidade, falar com o eterno Deus, conversar com o Senhor, aproveitando esse momento como um momento de graça, de misericórdia e de perdão. Oremos ao Senhor. Convidar os moços para que se possam aqui à frente para a direção dos cânticos nesse instante. E convidar os irmãos a que nos coloquemos em pé para a leitura final do capítulo 55 de Isaías. Isaías 55, os versículos 12 e 13. Vamos ler todos a uma só voz esses dois versículos. Vamos lá? Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas.
Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Invocai enquanto está perto. Cantemos, irmãs e irmãos, ao Senhor, que nos perdoa, que nos trata com graça e com misericórdia. Cantemos ao Senhor. Amém. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesta noite. cumprimentar seu irmão, se você ainda não deu graça e paz a ele. Convide o seu irmão, dê um abraço nele. Vamos continuar adorando o Senhor nessa noite. Tesouros, eu te quero mais do que a minha
irmãos, nós iremos recolher aquela oferta do Real Missionário, uma oferta que será enviada para a junta de missões da nossa igreja. Então, os irmãos que vieram preparados para contribuir, por favor, façam isso. Eu quero pedir até aos diáconos que nos ajudem aqui no recolhimento das ofertas enquanto cantamos esse último cântico. Nossa gratidão a todos os irmãos que contribuíram, e essa oferta será enviada para as missões da nossa igreja. Eu quero convidar aqui o casal João e Margarete. Cadê o João? Completam amanhã mais um ano de vida conjugal, 8 anos. Quero consultar se há algum outro casal aqui que completa data semelhante.
Chico e Dona Lídia. Já passaram já, né? Cadê? Vem cá, Chico. Não pode esperar, não. 8 anos. Bodas de quê, meu irmão? Tem? Vamos ver que bodas que é aqui. Bodas de bronze. João, depois de 8 anos, você ama Margarete? Mais ainda. Margarete, depois de 8 anos, continua amando João? Sim? Parabéns. E a Lídia? Ele ouviu o aniversário dele? 43 anos, é isso? Não? 38? 38. Bodas de quê? Carvalho, Nídia, depois de 38 anos, ama o Chico? Chico, ama a Nídia? Sim? Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Recebe, Deus Pai, a nossa alegria, o nosso louvor, o nosso reconhecimento a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as famílias da nossa igreja. Em especial, Senhor, a esses 2 casais que completaram, Senhor, e completam amanhã mais um ano de vida conjugal. Nós te louvamos, Pai, e rogamos que o Senhor continue a abençoá-los, abençoando com eles, Pai, todos os casais e famílias da nossa igreja. Recebe, ó Deus, o nosso reconhecimento, o nosso louvor, a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai, irmãos. Deus abençoe. As crianças até 7 anos de idade, nesse instante, irão se retirar para receberem também a mensagem da parte do Senhor. Senhor, recebe a nossa gratidão pela presença das crianças no culto que prestamos a Ti. Rogamos, Pai, a Tua influência, a Tua bênção sobre elas na recepção da Tua palavra. E também a nós, Senhor, Teu povo. Dá-nos, Senhor, ouvidos atentos à Tua mensagem nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Renault Scenic, placa DKD 0955, que está com o vidro aberto. Algum irmão confia demais no Senhor Deus, que os santos anjos estão lá. Mas, por favor, Renault Scenic DKD 0955 está com o vidro aberto. Certo? Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Meus irmãos, esta fase da igreja, esse momento pós-ressurreição de Cristo, faz com que, quase que nos obriga a ler alguns textos. Nós estamos naquela série de mensagens em Colossenses, mas esse tempo, esse período pós-ressurreição, período em que aguardamos a ascensão e o dia de Pentecostes, esse período de 40, 50 dias,
exigem que nós leamos textos que vocês já ouviram mensagens sobre ele, você já ouviu pregações sobre esse texto, mas não podemos deixar de falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 35. Até hoje à tarde eu estava com a voz muito boa, mas no final do dia eu fiquei com a voz ruim, então vai falhar um pouquinho aqui, viu? De vez em quando. Então, Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. Lucas 24, de 13 a 35. O texto também será projetado, mas por favor, deixe sua Bíblia aberta, se você trouxe. Se você não trouxe, leia com quem está do seu lado também, porque nós vamos sempre lançar o nosso olhar ao texto bíblico. Diz assim o texto da palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto caminhavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele um pão, abençoando-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Ouçamos o coral, preparando-nos para a mensagem desta noite.
Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai de amor, Deus bendito, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, em nós, através de nós, o texto livre e a mensagem agora proferida encontrem guarida em nosso coração. Como lemos na Tua Palavra, Pai, cremos que a Tua Palavra não volta e não voltará para o Senhor vazia, por causa da mesma ação do Espírito Santo que age em nós poderosamente. Fala conosco, Deus, como o Senhor tem falado comigo. Fala, Deus, e nos move para junto de Ti. Em nome de Cristo Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, quando a minha família me convidou para assistir um filme chamado Jogos Vorazes, eu falei, acho que esse filme não é muito a minha cara, não. Ficção, eu via lá umas imagens, uns negócios lá, e falei, talvez não seja muito a minha praia. Mas aí eles me convenceram. Aquele dia as raras vezes que nós podemos sentar juntos de assistir filmes, nós paramos lá para assistir o tal dos Jogos Vorazes. A história fala então de um povo oprimido, de um povo que passa fome, de uma nação dividida e que tem um governo totalitário e opressor. As pessoas estavam sendo oprimidas, maltratadas, com fome. Não é um filme sobre o Brasil, certo? Fique registrado. Mas fala da opressão de um povo, da miséria, do desprezo, da opressão e de um regime de governo que maltrata, que pisa e que mascara exatamente esta opressão que acontecia. O
O que o governo fez então? Para, entre aspas, apaziguar as pessoas, ele manteve uma tradição muito antiga, que é o tal do circo, pão e circo, já deve ter ouvido falar disso. Então o que eles tinham lá? Uns jogos em que jovens ou pessoas eram representantes ali do seu núcleo familiar, do seu povo ali, e esses representantes também, entre aspas, honradamente, iam ser selecionados para jogar nesses jogos vorazes, em que sobrava só um ao final. Eles tinham que se matar, talvez por isso eu não tenha gostado lá. Até que no filme a trama se dá porque dois desses jovens que ninguém dava nada por eles chegam ao final e afrontam e enfrentam este governo opressor, fazendo com que, mais do que simplesmente ganhar ou vencer os jogos, se reacendesse uma esperança de um mundo melhor. A tal ponto que o presidente, chamado presidente Snow, ele fala uma frase, acho que já no filme 2, nós estamos aguardando o terceiro para ver o que vai acontecer. Ele diz a seguinte frase: a esperança é a única coisa mais forte do que o medo. Por causa de tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor, pelo fato de que as pessoas estavam tendo reacesas em seu coração as esperanças de um mundo melhor, a frase dele foi essa que marcou no filme: a esperança é a única coisa mais forte do que o medo. Porque aquelas pessoas eram oprimidas pelo medo, e as coisas ficavam ali ainda seguras, porque o medo era o que impunha respeito. E aí ele vem com essa frase e diz: a esperança é a única coisa mais forte do que o medo. No texto que acabamos de ler, meus irmãos, o texto básico da nossa mensagem de hoje, nós encontramos dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém, depois que o Senhor Jesus foi morto, crucificado, morto e sepultado. O texto narra que eles estavam caminhando de volta de Jerusalém até Emaús, um caminho de cerca de 11 quilômetros, de 9 a 11 quilômetros, são aí os nossos 60 estádios. E diz o texto que eles iam conversando a respeito das coisas que haviam sucedido. Um deles nós sabemos que é um tal de Cleopas. O outro, dizem alguns autores, alguns estudiosos, que seria o próprio Lucas, por causa da vivacidade da narração e de como as coisas acontecem. O que é fato é que há um narrador, que nós chamamos de narrador onisciente, porque a história conta que esses dois iam caminhando e apareceu ao lado deles um terceiro. O narrador onisciente sabe que é Jesus, mas aqueles dois caminhantes não sabem. E eles estão caminhando, e há uma pergunta tão simples feita por aquele caminhante terceiro, que é Jesus. Ele só pergunta o seguinte: por que vocês estão preocupados? O que é que preocupa vocês? E do que vocês estão falando no caminho? O texto diz que essa pergunta muito simples fez com que eles parassem entristecidos. Algumas vezes nós temos receio de perguntar para as pessoas o que é que lhes preocupa, porque nós não queremos perder tempo de ouvir o que elas têm para responder. Porque se a gente parar para perguntar o que te preocupa, você tem que estar disposto a parar para ouvir. E às vezes nós somos muito insensíveis. O fato é que Jesus pergunta, e de fato aqueles homens param entristecidos diante daquela simples pergunta, e respondem ao terceiro caminhante. Cleopas responde: escuta, você é o único que, estando lá em Jerusalém, não viu tudo o que aconteceu? Você não sabes e ignoras as ocorrências? Jesus só pergunta assim: quais coisas? Então eles respondem, e a resposta desses homens denuncia a falta de esperança.
denuncia o desespero, denuncia que eles não tinham mais expectativas diante dos acontecimentos da vida, porque a todo momento eles falavam de Jesus e falavam de Jesus como alguém que tinha passado. Eles respondem: olha, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno que era profeta. As expectativas estão tão frustradas que eles não conseguem mais falar de Jesus como aquele que é profeta, como aquele que fez grandes coisas entre eles e que estava entre eles. Mas Jesus era varão profeta, era poderoso em obras, era aquele que estava diante de Deus e de todo o povo. O versículo 21 é o ápice desse momento de tristeza e de angústia. Eles dizem assim: e nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Esta frase denuncia que aqueles homens estavam apenas ainda ouvindo as marteladas dos pregos nas mãos de Jesus, ainda estavam vislumbrando o Cristo pendurado no madeiro, ainda estavam vendo o corpo sendo colocado no túmulo, porque é assim que acontece quando nós perdemos a esperança. Nós não conseguimos ver o que vai acontecer, nós só ficamos olhando para as coisas que nos entristecem. Jesus então faz com que a esperança se renove. A presença de Jesus faz com que aqueles homens tenham a possibilidade de ter no seu coração a esperança renovada. É sobre isso que nós vamos falar hoje, meus irmãos e minhas irmãs, a renovação da esperança. Em primeiro lugar, a esperança se renova porque Cristo se põe ao nosso lado na caminhada. A esperança se renova, irmãos e irmãs, porque Cristo se coloca ao nosso lado na caminhada. O texto do versículo 15 ao versículo 24 fala que Jesus estava ali ao lado deles. E o texto denuncia, o texto fala que eles estavam como que impedidos de ver, que era Jesus que estava ao lado deles. Irmãos e irmãs, nas horas de lutas, nós nos sentimos impedidos de ver saída, porque nós deixamos de reconhecer, muitas vezes, que o Senhor Jesus está ao nosso lado. E mesmo que Cristo tivesse um projeto, um objetivo de fazer-se conhecido apenas depois, o que nos resta aqui entender é que mesmo que nós sintamos que Cristo não está ao nosso lado, mesmo que nós imaginemos que Cristo não está ao nosso lado durante as dificuldades da vida, nós temos que crer pela fé e com os olhos da fé que Ele está sim ali ao nosso lado, conversando conosco e está junto de nós. O texto aqui diz que eles estavam caminhando e Jesus estava ao lado deles. Cristo Jesus jamais nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. E mesmo que nós não o possamos ver ou sentir, por causa da dureza do nosso coração, ou porque os nossos olhos possam parecer impedidos de o ver, Ele está ali, ao nosso lado, na caminhada, para renovar a nossa esperança. Onde não havia mais esperança, o Jesus ressurreto se põe ao nosso lado. A renovação da esperança. A esperança se renova porque Cristo se põe ao nosso lado. Querido irmão, mesmo que as circunstâncias ao seu redor estejam desfavoráveis, mesmo que você olhe para a vida e não encontre uma saída, mantenha-se atento, pois Cristo está ao lado. Não duvide, Ele está vindo e está conosco na caminhada. A esperança se renova, em segundo lugar, quando ouvimos o ensino da Escritura Sagrada. Eu gosto muito desse texto, nesse momento. Depois de um puxão de orelha daquele tamanho, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus diz assim para eles: ó necios
e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. É um puxão de orelha daqueles, além de eles não estarem vendo que Jesus estava ao lado deles, eles ainda não tinham entendido nada do que a Escritura estava dizendo. Jesus fala assim: vocês precisam entender. E ele diz assim, que a Escritura do Antigo Testamento dizia e apontava para o fato de que Jesus Cristo, antes de ser glorificado, precisava passar pelo padecimento, pelo sofrimento. E o texto diz, eu queria ser, apesar do puxão de orelha, eu queria ser um desses caminhantes aqui, porque diz o texto, versículo 27, que começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito se constava em todas as Escrituras. Jesus foi falando para eles durante aquela caminhada, e passo a passo ele dizia: olha, lembra de Gênesis 3,16? Lá dizia que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Lembra desse texto de Moisés, que fala do cordeiro que deveria ser imolado, o cordeiro pascal? Jesus era aquele que deveria padecer e por você morrer na cruz. Lembra-se do Salmo 22, lembra-se do texto dos profetas que falavam do servo sofredor. Cada uma das palavras do Antigo Testamento apontavam para o Senhor Jesus Cristo, para o seu sofrimento e para a sua glorificação. Não deveria ser novidade para aqueles discípulos. Eles na verdade estavam cegos por causa da falta de esperança. Além de não conseguir ver o Senhor, ainda esqueceram-se do poder da palavra de Deus. Que a nossa esperança se renova quando nós nos debruçamos na palavra e vemos que Cristo só foi glorificado depois de passar pelo sofrimento. Irmãos e irmãs, está aqui um ensinamento importantíssimo para a nossa caminhada. Em momentos de conflito, de aflição, de falta de esperança, somos convocados, convidados a voltar os nossos olhos para a Escritura Sagrada e ver ali o ensinamento do Cristo, nosso Senhor. Os mais antigos aqui devem ter se lembrado do reverendo Joás. Devem ter se lembrado, porque ele dizia que se você pegar uma agulha e com esta agulha espetar quaisquer páginas do Antigo Testamento, dali verte o sangue de Cristo Jesus. É este sangue, é esta certeza que nos dá esperança. Cristo Jesus teve de passar pelo sofrimento, porque é o seu sofrimento que nos trouxe vitória. Quando a esperança se vai, ela se renova no momento que nós ouvimos o ensino das Escrituras Sagradas. A esperança se renova em primeiro lugar porque Cristo se põe ao nosso lado. A esperança se renova em segundo lugar quando ouvimos o ensino da Escritura Sagrada. A esperança se renova em terceiro lugar quando partilhamos nossas lembranças. A esperança se renova quando partilhamos de nós mesmos. Eu ia colocar assim no texto aí: a esperança se renova quando a gente senta à mesa para comer juntos. É tão singelo isso, não é? Porque diz o texto, a partir do versículo 28, que depois de ter dado aquele puxão de orelha e de ter exposto o que as Escrituras falavam a seu respeito, aquele terceiro caminhante fez menção de passar adiante. Aqueles dois caminhantes iniciais chegaram no lugar do seu destino e Jesus ia passar adiante. O texto diz que, eu acredito que porque o coração deles estava queimando com aquela presença maravilhosa, eles disseram para Jesus, para o caminhante: não vá, fique, já é tarde, fica com a gente, tem ali um pãozinho, tem um vinhozinho, se bobear até ter um peixinho seco lá, tal, então fica com a gente, já é tarde. A caminhada noturna era perigosa
E aqueles dois caminhantes convidam Jesus para entrar na casa. E o texto diz que quando eles se puseram à mesa, por mais que Jesus fosse convidado, e Jesus jamais pode ser convidado da nossa casa, ele tem que ser o Senhor da nossa casa, Jesus sentou-se à mesa com eles e Jesus fez as vezes do dono da casa. Jesus sentou-se, pegou o pão e partiu. Você deve ter se lembrado da Santa Ceia, da Páscoa que Jesus passou com os discípulos. Eu leio aqui, eu lembro disso. Eu imagino até Jesus pegando o pão, partindo e dando aos discípulos e repartindo com eles. E é ali na mesa, é ali à mesa, é ali que o Senhor Jesus se faz conhecido. E o texto diz aqui que quando Jesus partiu e lhes deu, depois de ter abençoado, o versículo 31 diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Foi ali à mesa que isto aconteceu. Eu não sei dizer porquê, mas diz o texto que Jesus desapareceu da presença deles. E aí vem o versículo 32, que é quando eles partilham das lembranças. Eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras, quando ele nos falava pelo caminho? O nosso coração não pulsava, não parece que voltou a correr sangue nas nossas veias. Quando nós ouvimos a voz e ouvimos as Escrituras, o nosso coração parece que ia sair do peito. É exatamente no partilhar do pão, no partilhar de nós mesmos, quando a gente tem condições de sentar com a pessoa que a gente ama e ouvir o que ela tem para dizer e falar para ela aquilo que a Escritura ensina. É nesta hora que os nossos olhos se abrem e as esperanças se renovam. O texto nos diz que quando eles partilharam o pão, neste momento eles lembraram de Cristo Jesus e seus olhos se abriram. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos com os nossos olhos fechados para ver o Senhor Deus agindo em nós, porque nós deixamos de partilhar de nós mesmos, de partilhar as nossas dores, de partilhar o nosso sofrimento. E nos esquecemos que em quarto lugar, que a esperança se renova quando nós participamos da comunidade de fé. As nossas esperanças se renovam, em quarto lugar, quando participamos da comunidade de fé. Porque do versículo 33 ao 35 aconteceu o seguinte: quando eles viram que era Jesus, quando eles partilharam das suas lembranças e disseram: nosso coração ardia. Gente, não teve 10 quilômetros, 11 quilômetros, não teve noite, não teve pó, não teve cansaço, não teve nada que segurasse aqueles homens. E eles voltaram para Jerusalém, diz o texto. Eu fiquei pensando, por que eles voltaram para Jerusalém, Jesus? Simplesmente porque o coração deles estava tão alegre, tão festivo, porque a esperança havia se renovado, que eles não podiam guardar para si mesmos, só para eles, aquela mensagem maravilhosa. Voltaram para Jerusalém, e quando chegaram lá, o que eles encontraram? Uma comunidade em festa. Quando eles chegaram lá, encontraram os discípulos dizendo: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Se eles tivessem ficado lá em Emaús, ou na aldeia que eles chegaram, eles não teriam partilhado desta bênção maravilhosa que aquela comunidade trouxe para eles. Ora, irmãos, é aqui na igreja, é no dia a dia, é na nossa caminhada juntos, que a nossa esperança se renova. É na presença do outro, na hora da dor, do sofrimento. Há momentos de isolamento necessários. Tem hora que é bom ficar sozinho, não é não? Ali, com as ideias. Por quanto tempo? Por pouco tempo. Por pouco tempo. Não fica muito tempo remoendo as ideias.
Partilhe da sua mesa com alguém que você ama. Partilhe do seu coração com quem você ama. E participe da comunidade da fé quando o Senhor Deus vai agir na sua vida, restaurando as suas vidas. Ah, irmãos e irmãs, é tão bom participar de uma igreja, de um grupo, de pessoas que partilham das suas dores, dos seus anseios, porque aí a gente vê várias coisas. Primeiro, você pode ver que o seu sofrimento não é tão grande assim como de algumas outras pessoas. Segundo, porque você vai ver que mesmo sofrendo, você pode ajudar outros. Terceiro, e sobretudo, você vai ver que o Espírito Santo é tão maravilhoso. O Espírito Santo age tão poderosamente. Quando você vê, você já está abençoando a pessoa que está do seu lado com palavras de ânimo. E algumas pessoas até falam assim: não sei como, pastor, mas veio vindo coisa para eu falar, e texto da Escritura que veio aqui no meu coração. Eu lembrei das aulas de quarta-feira que o reverendo Ailton ficava fazendo eu falar versículo bíblico decorado, e aí eu lembrei de vários textos que falavam do amor que o Senhor Deus tem por mim, que falavam da paz que eu encontro em Cristo Jesus, que falavam daquele que nos socorre na hora da angústia. Irmãos e irmãs, a esperança se renova porque Cristo se põe ao nosso lado na caminhada. A esperança se renova quando ouvimos o ensino da Escritura Sagrada. A esperança se renova quando partilhamos das nossas lembranças e daquilo que o Senhor Deus já fez em nós. As esperanças e a esperança se renova quando participamos da comunidade da fé, da igreja, do corpo de Cristo, e partilhamos ali as nossas angústias e encontramos forças no outro. Irmãos e irmãs, sobretudo, a nossa esperança se renova porque Cristo venceu a morte. A nossa esperança se renova porque o nosso Cristo não está no túmulo, o túmulo está vazio. A nossa esperança se renova porque Cristo está vivo e apareceu aos discípulos com provas incontestáveis, não foi vencido pela morte. William Hendrickson, na nossa conclusão, diz uma frase que para mim é bastante marcante: um novo começo, luz no meio das trevas, vida vencendo a morte. O Senhor está realmente vivo, isso muda tudo. A cruz, o próprio instrumento de desespero, se converte em objeto de glória. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é a fonte de uma viva esperança, porque assim como Cristo venceu, nós também vencemos nele, porque nele as nossas esperanças se renovam, porque nele a vida vale a pena ser vivida, e porque por ele, por causa dele, por meio dele, nós temos a viva esperança de uma vida aqui e agora, maravilhosa, e de uma vida eterna ao lado do Pai. O Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos. Se o nosso coração, por algum momento, passou pela mesma tristeza de não conseguir olhar para Jesus que estava ao nosso lado, que hoje seja o dia de você renovar no seu coração a esperança. Se há alguma situação na nossa vida que nos traz tristeza, que seja a hora da renovação. Mas se você também está como aqueles discípulos lá em Jerusalém, que já estavam dizendo: o Senhor está vivo, e já apareceu a Simão, não se cale, porque se a sua esperança se renovou, você pode abençoar quem está do seu lado, fazendo com que a esperança dele também se renove. Diz o texto que depois disso esses dois, Cleopas e o outro, também contaram a todos o que o Senhor Jesus fizera e como lhes aparecera no partir do pão. Irmãos e irmãs, nosso Cristo está vivo, amém? Amém. E Ele vive em nosso coração, está ao nosso lado, está ao seu lado, e deseja renovar no nosso coração, no seu coração, a esperança, porque Ele venceu, Ele foi glorificado,
vitorioso depois do sofrimento. Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Vamos orar antes de cantar o hino. Senhor Deus, o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um de nós. Sabes, ó Deus, muitas vezes nós nos sentimos como aqueles 2 discípulos na caminhada, como que impedidos de ver a ação do Senhor, e impedidos de ver a Tua presença ao nosso lado. Tem misericórdia, ó Deus, porque nós também somos muitas vezes nécios e tardos de coração. Perdoa-nos, Pai, mas Te louvamos, porque exatamente a Escritura nos fala que o Senhor está assim ao nosso lado. Pai, nós colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, o casamento, o trabalho, os novos projetos, os novos sonhos, as expectativas que foram frustradas. Colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos os irmãos queridos nossos que estão em depressão e que precisam, ó Deus, olhar para Cristo Jesus, olhar para aquele que renova a nossa esperança e ver nele a saída para o nosso desespero. Ó Deus, nós cremos que a nossa esperança em Ti é muito maior do que o medo que assombra a nossa caminhada. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um de nós, daqueles nossos queridos que precisam do Senhor, para que o Senhor se coloque também ao lado deles e se faça conhecido e reconhecido, ó Deus, na caminhada. Pai, ajuda-nos para que, como igreja cristã, como igreja do Senhor Jesus, nós sejamos bênção para quem está ao nosso lado e tenhamos cuidado uns dos outros e possamos, ó Deus, aprender a partilhar de nós para abençoar o nosso próximo. Em nome de Jesus, ó Deus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O hino 167 é o hino que fala de Cristo como a nossa esperança. Cristo, esperança nossa. Coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e cantemos este hino, encerrando o nosso culto desta noite, caminhando para o encerramento do culto desta noite. Esperança
esteja ao teu lado como teu grande amigo e companheiro de jornada. O Senhor esteja acima de ti, velando por ti e abençoando. O Senhor esteja abaixo de ti, calçando os teus pés e firmando os teus passos. O Senhor esteja às tuas costas, guardando-te completamente de pessoas desleais. O Senhor esteja à tua frente, como luz que ilumina a tua caminhada. O Senhor esteja dentro de ti, dando-te força, coragem, fé e vontade de viver. O Senhor esteja ao teu redor, envolvendo-te completamente com o seu amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com todos vós, hoje, aqui e agora, para todo sempre. Amém.